Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao 5º episódio da 3ª temporada do Petcast, onde vamos discutir case de rebranding com os convidados Raquel Medeiros, fundadora da marca Limonar, Linguagens, Modas e Narrativas, o Miguel Brenner, que é o gestor nacional e comercial da marca Pena, e a mediação é da professora Cíntia Tavares, professora do curso Design de Moda da UFC. A gente tem aqui dois convidados maravilhosos. A gente tem a Raquel Medeiros, que é bacharel em design de moda pela Universidade Federal do Ceará, é mestre em texto e moda pela Universidade de São Paulo, USP. Há 16 anos, a Raquel atua em diversas áreas de moda, com marketing, brand e planejamento de coleções. E, além disso, é fundadora da Limonar, Moda e Narrativas. E a gente tem o Miguel Brenner, que é gestor nacional comercial da Pena desde 2013, é graduado em administração de empresas pela PUC do Rio Grande do Sul, com experiência em gestão comercial, com ações voltadas a real aumento de vendas, é responsável por gestão, desenvolvimento, treinamento e monitoramento de equipes de vendas, com experiência e atuação em todo o território brasileiro, e trabalha na readequação de operação comercial com gestão, visando o reposicionamento da marca Pena. Acho que a gente vai começar com você, Miguel, né, falando desse case que é o que nos atrai nessa tarde de hoje. Então, fica à vontade, você tem aí de 20 a 30 minutos para falar e depois a gente inicia o debate. Tá bom? Tá bom, gente. Tá joia. Boa tarde, Raquel, boa tarde a todos que estão aí. Foi Júlia que me convidou, é um prazer estar aqui falando desse que foi um trabalho, um desafio muito bacana, que foi trabalhar e trabalhar aqui, ainda trabalho na marca, aqui no Ceará, fazendo realmente um rebranding, praticamente foi uma mudança total, né? Isso que você falou, Cíntia, que aqui as empresas elas têm características diferentes de Sul e Sudeste, é verdade. Você realmente aqui tem estruturas familiares, estruturas muito arraigadas e com um apego e um elo emocional muito grande com as empresas, né? Então, quando você vem, eu sou um consultor, eu sou uma pessoa externa, não sou da família. Você vai trabalhar dentro desse universo e principalmente quando você está falando de um reposicionamento de marca, evidente que todo o trabalho ele tem que ser feito com uma cautela grande, de forma muito consistente, porque você está mexendo no DNA da empresa, né? Você tem uma forma e você passa a ver, formar um olhar diferente, né? Criar uma persona ideal para que aquilo que seria o teu prospect cliente que tu gostaria de buscar, e aí você tem um desafio gigante, né? Quando eu cheguei na marca, existia muito aquela percepção só que tinha que mudar o produto ou mudar uma logo, né? E, na verdade, não é isso. Você faz uma transição, você mudando uma empresa, né? Onde você muda a postura. A primeira mudança que a gente fez foi justamente a parte de endomarketing, junto aos funcionários, se explicou a mudança que ia acontecer. Você tinha realmente uma resistência muito grande a isso, né? Então, você tinha que explicar, muito bem explicado, às vezes por várias vezes. Fazer essa transição também foi um processo longo, né? Para quem acompanha a marca, ela é mais o universo masculino, mas a gente, assim, de 2013 até 2015, a gente foi eliminando a logomarca anterior, diminuindo ela e utilizando só a palavra, só o nome da marca, até fazer pequenas alterações e mudanças no logo, até se vir com um logo novo. E ainda assim ele conviveu com o clássico, que é o nome que a gente deu ao logo antigo, né, por um bom tempo, porque realmente havia uma refração do mercado muito grande quando você faz essa mudança. Mas era uma mudança muito grande que tinha que se fazer, existia um desejo de reposicionamento de marca. A marca já tinha 28 anos no mercado, ela ia fazer o aniversário de 30 anos, e essa logo foi praticamente um presente para os 30 anos da marca. E ela representava uma mudança muito grande, né?
Mas e qual era essa mudança, né? Então, desenhar a persona, desenhar o que era, você pegar uma marca que era extremamente identificada, única e exclusivamente com surf aqui, tanto que o nome dela não era Pena, era Pena Surf, né? E todo mundo ligava muito ela a surf, e o surf era uma ligação meio frágil, porque todo mundo que queria fazer sucesso ou fazer alguma coisa, lançava uma marca e colocava a palavra surf contígua, né? E isso já garantia uma boa presença de mercado, porque era do universo surf, né? Bom, a primeira proposição que foi feita foi justamente, olha, a gente vai ter que deixar de usar o surf. Nós vamos nos ligar muito mais a valores muito mais consistentes do que o surf. A gente vai sempre ter na carga do DNA os surfs e os board sports, porque é uma marca que nasceu, ela veio oriunda desse esporte, né? Uma empresa que começou fabricando prancha, e aí o pessoal pedia para botar o nome da prancha na roupa, né? Então você não tinha como desvincular, e ela sempre vai ter essa característica, né? Mas aí a gente começou um trabalho todo ele dentro da fábrica, um trabalho de reposicionamento, um trabalho de estudo de logo. Se queria uma logo que fosse mais intuitiva, que usasse menos o nome, que se tivesse uma percepção muito grande sobre ela, né? O departamento de marketing na empresa, na época, feito pelo Rafael Forte, que é da La Irmandad Marketing, que é muito bom, fez pesquisa em vários países com essa logo, enfim, foi feito um trabalho muito consistente para essa troca de logo e principalmente de filosofia, né? Você passar a ser uma marca onde a tua nova persona que tu estava identificando, ela teria que ser uma persona que gostasse de esportes, uma persona que tivesse envolvimento e preocupação com o planeta, entender todo esse momento atual, uma pessoa, ao mesmo tempo, eu brinco assim, né? A indústria da moda, ela como existe, ela, por exemplo, ela não me agrada, né? Eu não sou da indústria da moda, eu sou da indústria, eu vim de tecnologia e vim parar na moda por vendas, né? Mas não me agrada por quê? Porque a moda como tal, ela se apresenta como a segunda indústria mais poluidora do planeta Terra, né? E se você for pegar na agricultura, a forma como se planta o algodão, a quantidade de pesticida e veneno que vai, realmente não era interessante. Então, o convite feito à marca foi justamente ir na contramão de tudo isso, né? Em vez de ir para o fast fashion, vamos para o slow fashion, vamos declarar mesmo isso, vamos declaradamente contra a moda. Se mudou os estilistas, em vez de fazer pesquisa na Califórnia, foram imediatamente já em 2014 para a Europa fazer pesquisa, num ambiente onde você tinha a roupa muito mais clássica do que a roupa com uma velocidade temporal muito grande, né? Você tinha uma moda muito mais atemporal, e toda essa mudança, esse é um conjunto de mudanças que foram sendo implementadas e que a percepção foi se tendo ao longo do tempo, tá? Então aí se definiu que, olha, a partir de agora a gente só trabalha com algodão sustentável. A família não pode ter manuseado pesticida, não pode usar veneno, tem que ter recebido a remuneração justa. O nosso fio de roupa de proteção, ele passou a ter outras características também, produzido pelo grupo Royal Solway, um grupo que tem por objetivo até 2025 você não ter mais gasto de carbono, você ter carbono zero, né? Você ter um fio que ele tem uma degradação controlada, que você pode esquecer uma blusa na praia que não vai fazer mal. Toda a nossa estampa passou a ser todas as tintas base água. Então a gente foi indo na contramão do que é justamente o fast fashion e fazendo uma moda mais durável, mais atemporal e levando essa percepção ao mercado, tá? E aí é que você teve um trabalho muito grande, onde entra a parte tanto comercial como marketing, porque a gente tinha que levar essa mensagem tanto para o meio acadêmico, tá? Que é onde acontecem as mudanças, e de colégio também, e como também no universo esportivo, explicando de forma diferente, ou seja, vendendo muito mais a forma como fazemos, ou então quem somos, que fábrica somos, né? Do que propriamente aquele produto que ali estava. Já que aquele produto mais legal era ele ser fruto de toda a forma como ele foi construído, e não o produto em si. Então, essa foi a principal
tônica desse nosso rebranding, que depois culminou com essa logo que eu acho particularmente, eu gosto muito, acho maravilhosa essa logo que a Pena usa hoje em dia, né? E que levou a se ter esse reconhecimento em várias modalidades esportivas, né? Em vários mercados. A empresa também passou por um processo diferente. Em determinado momento de troca de logomarca, nós vendíamos mais Pena no Rio de Janeiro do que propriamente aqui no Ceará, né? Então, a gente teve que passar por isso, porque existia também uma troca de público aqui a ser feita, onde a gente fez com a mudança de loja, mudança de conceito, com muito mais explicação de quem somos, a partir de então, que tipo de produto vendemos, por que a gente quer que tu use muito tempo um produto nosso que seja de uso esportivo. Ele é construído de forma diferente, é construído para durar, então ele tem um tempo maior de construção do que o mercado propriamente faz na moda, para dizer que ela tem que ser rentável, né? A gente leva mais tempo, porque a gente tem quase que uma construção paramilitar. Tudo isso para quê? Porque nessa nova forma de achar o nosso espaço, né, de refazer a marca, de reposicionamento, a gente sabia que a gente não tem a capacidade, nem tem a pretensão de querer vender para todo mundo e ser a maior fábrica de todas, não. A gente quer achar o nosso mercado, o nosso nicho, e ali permanecer. Dessa forma, então, foi feito inicialmente o rebranding da Pena, né? E é um case que, basicamente, hoje o que a gente quer realmente é que quem use tenha consciência, né? Tenha um consumo consciente, passe a consumir de forma responsável. Eu acho que a moda tem que passar por isso, né? A gente tem que entender que o consumo no mundo, como ele se apresenta, principalmente oriundo dos grandes magazines de fast fashion, para que você tenha uma ideia, nós temos 7,5 bilhões de pessoas em cima do planeta, e se nós continuarmos com o índice de crescimento populacional que temos e a utilização da moda da forma como se vende, que seria do fast fashion, que é uma utilização muito efêmera da roupa, provavelmente já em 2028, por aí, a gente estaria com problema de espaço ou briga de espaço para se plantar alimento e algodão ou fibra para roupa, né? Então tem que ser uma forma, eu acredito, numa forma mais consciente. E, na verdade, o grande reposicionamento que houve da marca foi justamente nessa forma de pensar, né? Hoje, os valores que permeiam a marca, os valores de quem costura lá dentro, os valores de nossas costureiras, do pessoal que trabalha, eu achei muito bacana que, em uma oportunidade, era o pessoal da Unifor, estava visitando a fábrica, e a dona Ida é uma pessoa já que deve ter 30 anos de fábrica lá. E ela veio correndo me avisar que, olha, consegui eliminar mais um plástico do processo produtivo, porque agora eu faço numa bolsinha de pano que a gente reutiliza as ordens de serviço, e ficou assim e tal. Então, isso eu acho muito bacana, porque a gente vê que na fábrica também o pessoal levou para casa essas novas práticas, né? E tudo isso, quando vem de dentro, quando é uma coisa verdadeira, que existe um cuidado, né? Hoje eu chamo a fábrica lá de fábrica aquário, porque qualquer pessoa pode visitar e qualquer pessoa pode conversar com o nosso pessoal lá. Inclusive, no tag das roupas vai uma pergunta assim, né? Quem fez minha roupa? Já faz alguns anos. Porque você tem liberdade, né? A gente tem essa transparência, esse cuidado. E isso é o que eu acho mais bonito. Eu acho que o consumo consciente, a grande mudança que vai acabar transformando o mundo da moda, ele vem do consumidor, ele vem do consumo. E você se perguntar de onde está consumindo. Eu vejo que meus filhos já têm essa preocupação, né? E eu vejo essa mudança ocorrendo. Então, a forma de comunicação, a importância da comunicação que se dá em moda, é que eu vejo que ela tem que realmente ter valores bem consistentes para alcançar esse universo desse público, né? Então, a nossa premissa é roupa feita para durar muito, né? E construída numa fábrica humanizada, né? Uma fábrica que está lá, transparente, que vocês podem ver como funciona, pode ver como trabalha, pode visitar, pode falar com o pessoal, para que tudo isso, quanto mais essa informação andar de
como somos, né, e como fazemos, mais a gente entende que a gente está vendendo para o pessoal que quer comprar da gente é o pessoal correto, que é o pessoal que entende isso, valoriza e acha importante que se produza assim. Tá ok, gente? Eu acho que basicamente de início de conversa era isso. Tá bom, Cíntia? Tá ótimo, Miguel. Muito obrigada pela fala. A gente vai passar a palavra agora para a Raquel Medeiros, que também atua aí com consultoria de várias marcas, pensando no rebranding. Fala um pouco sobre esse tema, Raquel. Boa tarde, Cíntia, boa tarde, Miguel, boa tarde a todos e todas que aqui estão. É sempre uma honra participar dessa conversa gostosa aqui na Federal, o lugar de onde eu vim. Esse curso que traz tanta lembrança, tantas lembranças que é a base estrutural da minha teoria, né? E que foi ali nesse curso, e é nesse curso onde eu vejo o início de um processo da minha vida de 16 anos na moda. Eu trabalho há 16 anos com moda, eu posso falar assim, mas essa construção, ela foi percebida, né, com o decorrer dos anos. Muito bom ouvir o Miguel falar, uma marca que eu não participei de nada, mas enxergar essa Nova Pena é incrível, uma marca local, né, de base local e que atinge nacionalmente, quem dirá internacionalmente, e que a gente viu ali fugir de uma concorrência, né, que nem precisa a gente falar sobre isso, mas incrível como os concorrentes da Pena nem são mais os mesmos de quando eu comecei. E isso é legal para a gente começar esse papo, porque ouvir o Miguel falar, assim, me lembra uma frase que a gente usa na Limonada. Chegar num cliente, falar, a Cíntia falou da história familiar, né? E o Miguel também falou um pouquinho sobre isso. E, gente, assim, são 25 empresas no ano, aproximadamente, que a Limonada recebe. A maioria a gente tem que fazer uma reestruturação de marca para propor mudança de produto, e não o contrário. Às vezes eles encontram com a gente que é mudança de produto. Eu falo, nossa, mas como que eu vou mexer nesse produto se eu não sei quem veste, né? Então, primeiro uma pessoa, depois o que ela veste. E aí, nesse rebrand, nessa história nova, que nós, pessoas, também passamos no decorrer da nossa vida, existe uma coisa engraçada, que eu pergunto assim para eles. Se sua marca fosse uma pessoa, quem ela seria? Parece uma pergunta boa, mas o dono de confecção, principalmente de pequenas e médias empresas aqui do nosso estado, né, se assusta. Eu também tenho consultorias online, que eu atendo São Paulo, Goiânia, o pessoal de fora, e que é massa ouvir o Miguel falar, porque assim, realmente não é um logotipo, né? Não é um símbolo. Tem muito cliente que diz assim, Raquel, eu queria montar uma marca nova na minha empresa. Qual o nome seria? Aí um diretor diz 5, outro diretor diz 5, outro diretor diz 5, eles jogam para cima e é uma loucura. Eu digo, gente, o nome vem de uma persona, o ideal. Se a gente pudesse voltar numa marca que tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, 2 anos, e que ela foi pensada dessa forma, a gente diz até o nome, que é o naming, ele é pensado a partir de uma história. A minha empresa, ela se chama Limonada, que é Linguagens, Moda e Narrativas. Qual a sua narrativa? Ouvi o Miguel falar e ouvir a narrativa da Pena. O pensamento sustentável, o pensamento de um mundo, que mundo a gente vai levar, é superior a uma camiseta. Camiseta todo mundo faz, mas eu querer levar a Pena comigo para eu estar representando a narrativa é superior a uma camiseta de R$15 que usou um trabalho escravo e que foi pago 90 centavos para ser produzido. Isso é o diferencial de mercado. E eu tenho um cliente que saiu de feira e hoje tem marca. Olha que doido. E ele me contrata e a vontade dele é dizer assim, é engraçado, porque eu faço isso diariamente, de manhã e de tarde. E assim, Raquel, eu fiquei pensando, né, vai ter a Black Friday, o que você acha? E nisso eu já num processo de persona, de construção, de marca e tal, de narrativa, o que você acha da gente produzir 1000 camisetas, 1000 camisetas a um preço assim super barato para jogar na Black Friday? Eu pego um papel de pão, não preciso nem de um computador. Vamos lá, Black Friday, intenção, né, da gente, de repente, dar uma oportunidade para esse consumidor, mas também falar para ele que a gente não tem tanto estoque assim, que a gente vai dar uma oportunidade para ele de uma compra, né, ali naquele momento de, enfim, tantas coisas que a marca vai falar sobre aquilo. Quando eu digo para ele, eu estou produzindo para isso 1000 peças, eu volto para uma narrativa que eu não estou tendo condições de segurar. E aí eu fico super preocupada, eu digo, meu Deus do céu, será que é isso mesmo então que você quis quando me contratou? Porque é muito mais difícil o pensamento desse dono entender que ao produzir 1000 peças populares dentro de uma marca que não será mais assim
dentro de uma narrativa, com a equipe de marketing trabalhando, já dentro de uma nova narrativa, de uma nova proposta, produzir para uma coisa, produzir para uma situação calendário que não é a situação de produção, principalmente de um produto que eu não faço mais, assim, de um desespero enorme, porque trabalhar o dono, trabalhar o diretor, e vocês vão passar por isso, eu passo há 16 anos. Quando eu comecei, aí alguns devem estar no primeiro, segundo, terceiro semestre, eu comecei no primeiro semestre em chão de fábrica. Eu fiquei assim, ó, quê? O que é isso, gente? Meu Deus, não sei o que eu vou fazer aqui com essa quantidade de peças. E eu tinha um cliente meu que ele dizia assim, Raquel, 5 bolsos e 2 pernas eu sei fazer, eu quero ver você fazer isso aqui. Me mostrava uma peça de jeans que eu dizia, meu Deus, isso vem de onde? Então, eu comecei a entender que não era a Raquel, sobre o que a Raquel falava, era sobre o que aquela marca precisava entender para produzir. Então, a minha formação é produto, eu comecei no produto, estagiária de produto, virei estagiária de produto, coordenadora de produto, e dentro disso eu já fazia marketing. Foi quando eu comecei a entender que eu não podia ir para produto sem entender marca, sem entender quem a gente era, quem a marca era. É engraçado que essa semana eu presenciei uma situação no cliente que ele disse assim, Raquel, a gente está querendo estilista, mas ele veio para a entrevista e ele usava umas peças muito minimalistas, né? Aí eu fiquei pensando, eu deixei ele terminar, eu não entendi. Não, a gente ficou com medo, porque aqui é muita cor, aqui é muita estampa. Aí eu falei, não, mas deixa eu te explicar, a gente não tem essa nova empresa, a gente não sabe quem a gente é, ele também vai saber quem a gente é, ele não vai colocar a identidade dele dentro de um processo. Agora, quando isso dá um match, quando isso dá assim, vamos falar, a narrativa de dentro é também quem faz parte dentro de uma filosofia, que é o endomarketing, a situação de respirar aquela marca, é incrível, mas eu digo mais, quando a marca tem essa narrativa muito formada, até as pessoas que trabalham nela vão se transformando e vivendo aquela marca. E aí é o contrário, a força da marca traz os profissionais. Então, você não vai descartar um grande profissional porque ele não veio com lifestyle narrativa de uma empresa. Se ele for um grande profissional, ele vai sim viver aquele lifestyle, viver aquela empresa daquela forma. Olha como é importante, então, a gente, assim que vocês forem desenvolver coleção ou marketing em uma empresa, porque daqui vão sair grandes profissionais, entender quem eles são. Eu venho de uma realidade mercadológica e de faculdade, onde nós não tínhamos tanto assim uma realidade de marca dentro da faculdade de moda. Meu primeiro semestre faz uma coleção, desenha uma coleção. E hoje, e aí com o contato que eu tenho com vocês, com as palestras, com a própria Cíntia, Francisca também está aqui, que eu vejo a Manu, eu vejo essa necessidade de se saber quem é para desenvolver produto. Não saiam nunca dessa faculdade de moda sem vocês entenderem para quem vocês vão desenvolver coleção. Porque a coleção, ela é o guarda-roupa de alguém. A coleção, ela é o que alguém veste, a alma dessa persona, até que o Miguel falou. Então, se alguém existe, o que é que ela usa? Eu comparo muito a história do branding, do rebranding, com um teatro. Primeiro você tem um teatro e uma história. Depois que você tem um teatro e a história do teatro, aquela história narrativa, é que você monta os personagens. Só depois que se monta os personagens é que se vai para figurino. Como que eu vou produzir uma série de peças de roupa aleatórias e coleções e coleções e coleções se eu não sei quem é aquele personagem que vai vestir? Então, quando você vê a Pena, e é massa tá falando sobre isso aqui com a Pena, porque eu morro de orgulho, assim, de uma forma de fora, né? Eu vejo as marcas cearenses levando narrativas, isso é lindo demais, assim, pra gente que trabalha com isso, né? E olhar a Pena e você hoje olhar outra coisa além do surf, né? Que foi dito aqui. Antes, né, quando eu dava aula até na Católica, na Marista, eu dizia para os meus alunos, hoje eu falo isso na Unifor, na pós-graduação, que eu dou aula lá, eu digo assim, gente, vamos esquecer que o segmento vem antes da narrativa, porque a gente não precisa água de coco moda praia, água de coco tem o que você quiser lá dentro do mix que eles se propõem, 90%, 80%, sei lá, eu estou inventando a porcentagem, a maioria deve ser moda praia, mas se você for lá, tem blusa, tem short,
tem colar, tem brinco. Se você for na Farm, que é uma marca carioca, vai ter a peça de roupa, tecido plano, que é o que ela faz mais, mas lá dentro tem biquíni, e tem capa de prancha, e tem capa de roda de carro 4x4, e tem estampado, e tem jardinagem estampada. Por quê? Porque eu sei quem é essa menina e o que ela gosta. E aí eu coloco isso no mix de uma forma lógica, coordenada e pensada dentro de um setor comercial da empresa. O que acontece é que para chegar nesse mix de produto, eu preciso primeiro ter uma marca e desejo, né? Se você for numa marca que ela já tem esses mix estabelecidos, isso é porque ela já tem um desejo do consumidor de ser a marca. E sendo a marca, eu quero até a jardinagem dela. Sendo e existindo e gostando do lifestyle da pena, eu quero o tênis também, além de um bird short. Então, isso faz com que o produto, e a gente entenda isso, ele vem depois de marca. Olha que interessante. Vocês estão na faculdade, design e moda. E a gente tem uma sensação enorme quando fala que a gente faz essa faculdade, que as pessoas entendem que a gente só sabe desenhar roupa, né? E a moda, ela se trata exatamente de um aspecto de sistema que a moda se propõe a aparecer mais. Porque na moda e na roupa que eu transpareço a moda. Eu não consigo colocar meu carro na cabeça e mostrar para todo mundo que eu tenho um carro do tipo A e tal. Eu não consigo andar com minha casa na cabeça. Mas com a roupa eu consigo. Então, através da roupa, a moda é mais percebida. Mas o sistema de moda não se fala de roupa. Então, as narrativas vêm antes do produto. Por isso que, para criar qualquer coleção em qualquer produto, a gente precisa primeiro entender para quem é. E é isso, gente. Assim, só para finalizar, eu passo por isso 24 horas, né? E a minha mãe diz que eu tô ficando doida, porque são 16 anos, eu vou assim, ó. Eu fui agora para Flecheiras. Aí a gente passando por, acho que é Trairi, não sei onde é ali. Aí meu marido disse assim, tu tá ficando doida? Porque eu fico assim, ó, olha que legal, eles juntaram 2 nomes. Olha que legal, nos fulano e Beltrano. Deve ser o pai e a filha, não sei o que, ele disse que eu tô doida. Mas assim, eu amo trabalhar marcas, porque como a gente até criaria melhor uma coleção de moda se a gente percebesse que a coleção vem depois, né? Até para os autorais que aqui estão. Primeiro, quem vocês querem criar? Que pessoa é essa que há por trás desse autoral? Que não é você muitas vezes, tá? E aí depois vem a coleção. Então eu sou essa pessoa que descobriu, em 16 anos aí, eu vou dizer que especificamente em 10 anos foi quando me deu esse estágio, foi quando eu fui estudar sobre isso, e aí a USP me abriu muita mente, porque minha metodologia não vem de Raquel, vem da semiótica do discurso. A semiótica do discurso é a semiótica francesa, onde eu tenho muito orgulho de dizer que a Cláudia Vicentini me apresentou, que era minha orientadora na ocasião, e a Kátia Castilho também, que até hoje a gente se fala, porque assim, a semiótica do discurso, ela me fez enxergar que tudo é uma imagem, né? E uma imagem é um texto visual. Quando a gente enxerga um texto, a gente tem que ter... Quando a gente enxerga uma imagem, se a gente não conseguir um texto daquilo, tem alguma coisa errada. Então, se a gente for lá na Pena agora no Instagram da Pena, por exemplo, tenho certeza que vocês vão montar uma narrativa do cara, da namorada dele, ou não sei se é irmã, enfim, mas dessa mulher. Quem é essa mulher? Quem é esse cara? A liberdade deles. E talvez nem sejam surfistas, mas eles têm uma liberdade, que é o que a marca se propõe. Então, olhar para uma marca e você, sem participar de persona, você conseguir contar uma história a partir do que eles estão dizendo, aí sim é o que eu faço dentro da semiótica do discurso, da semiótica francesa. Se ninguém está me dizendo um texto, ninguém consegue descrever um texto sobre a Raquel, eu não tenho identidade, meu amigo, né? Então, essa identidade, até para nós, a gente tem que perceber que identidade eu tenho. Né? Esses dias a gente foi para uma entrevista de um menino e de uma menina, e olha que interessante, na cara, um dos dois foi contratado, que eu não vou entrar em detalhes, porque ele disse assim, não, sabe o que é? Porque ele já veio com a informação de moda, ela não. Nossa, então agora eu tenho que ir para uma entrevista com informação de moda. É que existe um texto, gente, que vem antes até da gente. Por isso que existe a imagem do profissional. Por isso que existe a nossa imagem, quem a gente é como pessoa. E que bom que a gente trabalha com moda, que a gente sabe a tradução disso também no nosso estilo, né? No nosso visual, no que a gente gosta de usar ou não. Então, se a gente não está conseguindo construir um texto que se transforma em imagem a partir da gente, quanto mais numa marca. Então, vamos primeiro puxar isso muito para a nossa realidade, né? Do nosso quarto. Primeiro a gente vê a nossa tribo para depois invadir outras, né? A gente tem que primeiro trazer a filosofia para perto da gente. Então, eu desejo aí para vocês muitas narrativas. E vamos conversar, né, Cíntia? Que eu já falei demais.
Duas falas maravilhosas dessa, a gente falava até de noite, né, não? A gente começou essa tarde, né, quando a gente começou a falar do rebranding, né, da marca Pena, e aí o Miguel nos falou sobre a importância da cautela, né? Acho que ele começou falando isso, né? Como é importante ter cautela nesse momento, porque está se mexendo no DNA, né? E se a gente pensar o que é o DNA da empresa, né, ele é tudo, né? Ele traz muitas informações. E isso está muito presente na fala de vocês, né? Quando vocês ressaltam que não é uma questão de mudar nome, não é uma questão de mudar logo, não é uma questão de mudar produto, né? Mas é uma questão de mudar tudo, porque é uma filosofia, não é isso? E o Miguel falou sobre um dos primeiros pontos que eles seguiram, né? Foi a questão do endomarketing, né? Existem muitas empresas que erram nesse sentido, porque procuram consultores, né, fazem a mudança e o consumidor interno, né, o público interno é o último a saber, quando na verdade ele é o nosso primeiro cliente, né? Então, pensando assim, acho que eu vou começar aqui pelo endomarketing, aí eu acho que todos, tanto o Miguel como a Raquel, podem falar, porque eu acho que, né, os dois talvez tenham tido experiências nessas áreas, né? Nesse sentido do endomarketing, né, que tipo de ações foram pensadas no caso da Pena, ou que podem ser pensadas, que já está no escopo de ideias da Limonar, para mudar a mentalidade de quem faz a empresa, né? Porque a marca, ela sai, por exemplo, de uma perspectiva de produção, para pensar o meio ambiente, ou para pensar a inclusão de corpos, de gênero e de raças, né? E a gente está falando de uma mudança bem maior, que é uma mudança de mentalidade. E a gente sabe que, hoje em dia, né, quanto mais fechado a gente está numa mesma ideia numa empresa, né, melhor é. Porque, às vezes, está tudo trabalhado, mas tem um funcionário que não está pensando junto, e aí ele é aquele que vai depor contra, né? Então, era mais pensar isso, que ações foram pensadas ou podem ser pensadas para alterar também a mentalidade de quem está dentro da empresa. Perfeito. Olha só, a gente, lá na Pena, a gente começou a envolver o funcionário em decisões. Então, porque através da responsabilidade você consegue autoridade. Sobre o local que ele trabalha, sobre o destino de cada resíduo. Na Pena a gente não tem lixeira, porque todo resíduo tem um destino. Então ele começou a ver isso. A gente botou uma sala com uma biblioteca, onde era a área de repouso, mas onde ele tinha uma série de informações que já ficavam fixas na parede, e onde ele tinha também acesso a uma biblioteca para ele pegar livros e ler. E sistematicamente a gente fazia reuniões mostrando a modernização das marcas. Eu mesmo, a maior parte da minha vida, eu acho que a maior parte da minha vida profissional eu passei na Xerox, né? Que virou um sinônimo de fotocópia, né? E a gente fez várias mudanças de marca dentro da Xerox, né? Até ficar de documento company. E o que acontece? Então, foi tudo isso a gente foi conversando, a gente mostrou a mudança da Coca-Cola, da Rede Globo, de tudo através dos tempos, e que era chegada a hora de a marca mudar também. E que a gente estava convidando todo mundo a participar dessa mudança e a defender essa mudança. Por que isso é tão importante? Olha, gente, eu nesse aspecto de moda, eu vou dizer uma coisa, assim, se você quer transformar o teu consumidor num prosumidor, um defensor da tua marca, eu acho que o primeiro quesito o consumidor, ele compra o que a tua marca defende, entende? É isso que ele compra e leva com a marca. Eu costumo dizer que uma camiseta da Pena, ela não tem peso kármico, porque eu sei que ninguém sofreu com males de saúde por não manusear veneno na plantar o algodão, que teve a remuneração justa em toda a cadeia e tal. Então, é uma blusa que ela vai sempre ser leve, ela não vai ter peso, né? O funcionário saber disso é interessante também, né? Ele saber que ele tem um cuidado diferente também é muito importante. Por que eu digo isso? Porque isso é importante, principalmente porque hoje a gente vive uma era onde a informação
ela está em todo e qualquer lugar. Você quer saber quem é essa marca, ou se ela é autêntica, se não é, você sabe rapidamente, né? Eu acho que em 2017, quando houve aquele incêndio na Indonésia, que pereceram 648 mulheres, crianças dentro de uma fábrica de roupa, e quando a gente olha as marcas que estavam em cima das máquinas de costura sendo costuradas, eu pergunto que valor tem isso como grife, se tem a capacidade de fazer isso com um ser humano, né? Então, onde é que a gente começa com o endomarketing? Porque, por exemplo, na Pena, nós estamos no centro de Fortaleza. Nós, na época, estávamos com em torno de 470 funcionários. A gente fez 2 vezes esse exercício. A gente esvazia a fábrica caminhando em 1 minuto e 58 segundos. Em 2 minutos e 20, a gente tira o que a gente simula, feridos com ketchup e tal, etc. E a gente filma tudo isso e faz, e mostra para o funcionário a importância. Tudo isso faz parte de endomarketing, sim, porque a gente mostra para ele que jamais vai acontecer o que aconteceu em outras indústrias, porque a gente cuida da vida dele, né? A gente cuida sobre todos os aspectos, emocional, financeiro, por isso que tem a pergunta, quem fez a minha roupa. Essa primeira mudança, ela ser dentro e ela passar por endomarketing, é justamente porque o cliente vai comprar o que a tua fábrica, o que a tua marca defende, né? Então, se tu defende que tu tem que ter uma postura justa, de responsabilidade socioambiental, não pode acontecer de um funcionário teu, de repente é um aluno teu, um funcionário nosso, um aluno teu na faculdade, diz, não, aquilo lá é um bando de doido, tal, etc, faz isso, não. Não, a maioria do pessoal que está lá, vai para lá porque acha muito legal trabalhar lá, né? Então, isso é muito legal. A nossa história, a gente dá muito valor. A história da Pena agora já fazem 2 anos que ela está gravada na recepção. Então, tem desde as fotos do Pena shapeando o prancha, é a história de cada ano, o que houve com a marca, o que foi importante naquele ano. A nossa história está toda muito bem sedimentada. Tudo isso faz parte do endomarketing. Por quê? Porque ele já recebe essa indução, né? Quando ele vai trabalhar lá. Olha, você sabe onde você está entrando, né? Então, a carga de indução que você receber da empresa, para quem você vai trabalhar, nós vamos te explicar agora. Então, isso acaba gerando uma sensação muito boa de onde você está trabalhando, com quem você está trabalhando, por que isso aí é tão bacana, por que isso aí é legal, e por que esse pessoal acaba tendo cuidado até no próprio desenvolvimento da tua roupa. Por isso que a tua roupa apresenta tão pouco defeito. Por quê? Porque começa a gerar uma sinergia de cuidado, que é muito interessante, sabe, Cíntia? Então, essa parte do endomarketing, tu mostrar que a participação deles é importante. Eu sou de vendas, mas eu sempre disse para cada costureira, olha, a venda acontece já desde o momento que o tecido entra aqui, desse cuidado que se tem, vocês já estão vendendo. Porque em cada ponto que eu tenho o no friction, né, não tenho fricção com o cliente, cada ponto que eu tenho de contato com ele e que ele percebe valor no que eu entrego, há um tanto melhor, né? Mas me facilita uma venda ou uma venda futura, tá bom? Essa eu vejo como a importância do endomarketing quando tu quer fazer a formação de uma marca. Isso eu acho muito importante. Eu vou só completar também a minha parte, assim, no sentido da dificuldade que existe disso, né? Quando eu chego em alguma empresa, Cíntia, por exemplo, que no Outubro Rosa ela muda o avatar para rosa. E ela nunca fez nenhuma palestra para um funcionário, né? E o entendimento, então, de que marketing se trata de um calendário, que estranho, né? E ela não ensina nada sobre isso, e ela tá lá mudando o avatar para uma bandeira a favor de uma igualdade de gêneros, quando, na verdade, ela humilha um funcionário que é homoafetivo. Isso me revolta, porque, na verdade, a revolta que se dá na Limonar poxa, eu montei essa filosofia e o entendimento foi esse. Porque a dificuldade que se tem numa empresa que presta esse tipo de consultoria é o depois. Por isso que a gente tem que ter o cuidado, como empresa de consultoria, de dizer que não vai funcionar mudança de logotipo, símbolo e coleção se a verdade não for desde o início daquele lugar, né? Uma costureira que chega dizendo que passou fome porque não tem uma comida, porque diminuíram o almoço dela dentro da fábrica, mas aí tá lá linda e maravilhosa a empresa mostrando uma filosofia. E aí, como o Miguel falou,
A verdade é igual a gente mesmo. Não importa se a gente está aqui falando uma coisa, mas a gente não é aquilo. Vai ser descoberto, né? Vai ser descoberto. Como a gente sabe que nacionalmente, a gente sabe de umas empresas que trabalham com trabalho escravo, né? A gente sabe de empresas que têm feito compra de produtos da China, colocado a etiqueta e sabe lá Deus como produz, e o lifestyle ai, estamos aqui, feito no Brasil, né? Então, assim, o endomarketing, a questão interna, é importantíssimo. O primeiro ponto é esse. Não atrelar campanhas de marketing por aquilo que eu não consigo. É preferível que você não fale sobre determinado assunto, que é pauta, do que se falar e você não ser. Porque ser é interna, como o Miguel falou, é dentro. É o meu funcionário da pena sair falando aquilo. É verdade, a gente vive aquilo. Né? Senão, em tanto tempo, a gente já sabia que era mentira. A marca não ia se sustentar há tanto tempo. Então, existe outro ponto que é o vendedor. Né? Eu vejo isso também aqui, uma dificuldade que a gente tem também nos nossos treinamentos de venda e consultoria que a empresa presta para dentro de equipes de loja, vamos falar assim. Existe uma dificuldade muito grande nesses treinamentos, porque, na verdade, parece que aqui no Ceará a gente tem uma dificuldade em buscar esses profissionais que entendam essa filosofia. Mas eu vejo que muitos casos, não vou falar que em todos, nem vou falar a maioria, porque eu não tenho aqui um estudo científico, mas em muitos casos na Limonar, a gente percebe a ausência de explicar quem é essa marca para quem está no PDV, no ponto de venda. E eu não sabendo quem a marca é, por que a marca me cobra de uma explicação de narrativa dentro de loja, se eu nunca tive um treinamento? Né? Então, um dos grandes investimentos de endomarketing que eu considero lógico, que a empresa inteira, a fábrica inteira, porém, principalmente, né, nem falar em prioridades, mas assim, poxa vida, se o meu vendedor não sabe, se o meu vendedor não é aquilo, como que pode o cliente estar chegando dentro da loja com aquele lifestyle, foi puxado por isso, né, dentro daquela atração da marca, que se sentiu atraído pela filosofia da marca, pela história da marca, e quando chega no espaço da loja, né, seja virtual com atendimento, seja, né, loja física, eu não recebi e não percebi aquilo. É como se fosse a casa da pessoa. Ai, vem aqui, que saudade. Você chega lá, é muito mal recebido. Como assim? Para me chamar é de um jeito, para me receber é de outro? Então, o endomarketing em todos os aspectos, eu falo até de treinamento, né? E dessa filosofia que você está pregando. Fala de empoderamento feminino e não empodera suas mulheres dentro da sua fábrica. Fala de mudar um avatar para rosa e ajudar umas instituições de câncer de mama, e você não instrui essas mulheres do interior, que estão do interior da tua fábrica, que batalham e trabalham, e às vezes tem uma história linda para ser até publicada como uma grande força, e você não faz. Eu estou falando muito desse assunto porque está chegando outubro, e nossa, é muito cliente querendo fazer campanha, e alguns eu falo, não se mete com isso, a gente ainda não tem condições disso. E aí outros eu digo, nossa, que vai ficar lindo, e essa aí, porque você vê a verdade acontecendo, entende? E as pessoas que passam por esses problemas, elas não querem ninguém para se aproveitar de movimentos. A gente quer pessoas que ajudem de verdade. Então, quando você fala de filosofia de vida, de ajuda com o meio ambiente, como fala o Miguel, o que se faz lá? E ele falou várias coisas que são feitas lá dentro. E aí, só para fechar essa pergunta, é massa ouvir o Miguel falar como exemplo, né, de uma marca real aqui que a gente tem, porque se você tá na sua casa e tá lá você e seu esposo, e aí, ou você, sei lá, e um amigo e tal, vocês moram juntos, e vocês estão, sei lá, sem treinar e comendo muito errado. Alguém chega lá na casa e diz assim, ó, vamos fazer o seguinte, a partir de agora, a gente precisa acordar cedo, a gente precisa se alimentar bem, o outro pode até não ser aquilo, eu tô fazendo uma metáfora como se fosse um funcionário, né? Mas ele vai ver aquele exemplo, ele vai ver uma melhoria e ele vai ter que fazer aquilo. Porque senão, ou ele não vai fazer mais parte daquele contexto e a mulher vai tirar, né? Óbvio que eu tô falando no feminino, porque, né, nós somos assim, né? E a mulher vai embora, ou o cara vai dizer, nossa, que massa essa vida dela, né? Eu preciso aqui em casa também comer essa fruta, também seguir. E é isso que a comparação que eu faço de uma empresa que muda. Nem todo mundo ali tá naquela vibe, mas a empresa sendo, mesmo você não apagando luz quando você sai, se você não apagar, você vai ser a vergonha dali. Então você aprende também, né, com a filosofia. A marca é tão forte que o funcionário aprende. Então eu queria fechar dizendo isso, que a força dessa filosofia e da verdade movimenta também quem está dentro, que às vezes nem é tanto aquilo, sabe? A importância disso.
Fran, queria fazer uma pergunta, né, Fran? Sim, porque eu acho melhor falar do que escrever. Né? Boa tarde a todos, a todas e a todes. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelas excelentes falas, super didáticas. Né? Acho que para os nossos alunos isso é um grande ganho, porque não adianta só a gente pintar esse mundo colorido lá fora. E não adianta também, como a Raquel bem colocou, a universidade está longe, né, dessa realidade que eles vão enfrentar assim que saírem, né? Na verdade, não só assim que saírem, já agora, né, quando a gente tenta essa aproximação de trazer cases, né, histórias reais que vão exatamente dar experiência, fazer o aluno sobre, né, porque o papel da universidade é esse, né, fazer com que os alunos ampliem a sua visão sobre o mundo. Dito isso, eu fiquei aqui pensando, o Miguel acabou respondendo uma parte da minha pergunta, porque eu ia perguntar se, a Raquel eu sei, mas se ele já tinha participado de outras de rebrand, ou se já tinha, né, trabalhado com outras empresas que lidam com isso, né, passaram por isso, porque o que eu vejo muito claro na fala de vocês é do quanto essa verdade ela é necessária, porque hoje o consumidor está cada vez mais antenado com tudo, né? A gente tem aí as redes sociais que cancelam e que a empresa pode, né, realmente sofrer sérios danos financeiros por conta dessa dificuldade que é oriunda exatamente desse processo de que ele, né, disse uma coisa e fez outra. Né? Então, não tem mais essa, né, de que vai maquiar uma situação. Então, pensando nisso, quando a Raquel falava, me veio muito aquela ideia do esquadrão da moda, né? De que as pessoas ficam, no caso das empresas, né, um pouco assustadas com essa ideia de que vai tirar tudo e vai começar tudo do zero. E aqui eu estou falando como alguém completamente leigo, tá? A Raquel me conhece, acho que alguns alunos, o Miguel não, eu não sou de mercado, eu sou uma historiadora curiosa a respeito dos processos da moda. Então, é como alguém realmente bem leigo, né? A minha pergunta... E humilde, né? E humilde. O que é, assim, é muito legal acompanhar o raciocínio de vocês dois quando vocês falam do que dá certo e do que não dá, mas eu fiquei ainda pensando assim, como leiga e como estudante. Tá, e os casos que não foi possível continuar o rebranding, né? A minha curiosidade é nesse sentido, né? De vocês trazerem para a gente histórias, se vocês tiverem, claro, de onde não deu certo, de jeito nenhum, e o processo teve que parar. Porque quando a gente vê o processo final e vê uma logomarca depois que muda, a gente acha massa, né? Vê que mudou o público-alvo, vê que mudou, às vezes, como vocês colocaram, até a textura do tecido. Mas e quando não deu? Né? E aí, pensando num aluno que pode passar por isso, que eu pensei nessa pergunta. Então, quais foram os percalços, as resistências que impossibilitaram, em alguns casos, se vocês conhecem, esse rebranding acontecer? Olha, começar, Miguel? Vai. Eu não me recordo de rebranding que não tenha dado certo, até porque normalmente quando você começa um processo desses, já existe uma vontade muito grande, que pode dar certo ou não é a empresa depois, né? Mas o rebranding, ele tem que... o que acontece? Tem que haver uma vontade muito grande. Quando você fala de estrutura familiar, é evidente que você acaba mexendo com vários sentimentos e muitas vezes até ocorre divisões dentro da empresa, né? Quando você fala de uma SA, a SA é muito mais fácil de lidar. Eu trabalhei muitos anos para a empresa SA, porque você se reporta a um conselho. Então, normalmente, no ano fiscal, que é novembro, se a empresa for americana, você apresenta seu plano de trabalho, ele diz sim ou não, e você implementa no ano seguinte, já com orçamento, com tudo certo. Numa empresa familiar, muitas vezes, uma decisão que você tomou numa semana com todos, um almoço de domingo na casa deles, eles conseguem mudar essa decisão, e segunda você tem uma novidade. Né? Então, você lida com isso, lida. No caso de rebranding, é claro que acontece permanentemente. Por quê? Porque no primeiro mês que você bota a logomarca, que as vendas caem, que representante reclama e que lojista ligou de monte para a empresa. Pô, mas você é louco, você está louco trocar marca, você não vamos vender e tal. Quer dizer, acontece de tudo. Agora, o que você tem que ter consolidado a empresa? Que ela também está atrás de um novo nicho de mercado, onde parte dos seus antigos clientes ela vai perder. Né? Isso é natural. Você tem que ter uma frequência de abertura de clientes, e isso eu agradeço ao modelo de mercado americano. Né? O americano
eu trabalhei para Xerox e para IBM, né? E comecei minha vida profissional na Caterpillar, sempre eram empresas americanas de venda. O americano, na SA, ele sempre disse, ou você abre novos clientes à razão de 20% ao ano, ou em 5 anos você não tem mais empresa, né? Porque você precisa estar se oxigenando e renovando. Então, o que acontece? No rebranding, mais do que nunca, essa nova filosofia tem que te abrir e te ligar a novos mercados, porque você mantém o mercado que você tinha, que ele naturalmente você vai haver uma seleção dentro dele, e você abre. O pessoal fala muito de, porque a pandemia acabou com muita gente e tal. Não, já vinha gente, o que já estava acabando era antes, né? O ano de 2016 foi horrível, né? Em termos de venda, você passou 2016 inteiro a uma proporção de fechamento de lojas multimarca no Brasil, a razão de 347 por dia, desde o dia 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro. Então você vê que você já tinha que mudar muita coisa nessa relação de fábrica, mercado, consumidor há muito tempo. Tá? Você tem que estar mudando isso. E hoje quem está fazendo a faculdade da moda tem a certeza. Você vai ter que se ligar a algum nicho. Você vai querer atender todo mundo só se você tiver preço para todo mundo. Né? Senão você não atende. Uma das coisas que eu falava assim, e aí vocês me desculpem se às vezes eu sou muito assim de dados, né? Então o que acontece? Uma vez eu estava na FIEC com um grupo italiano, que era uma consultoria que estava aqui, e esse pessoal, não, porque o Ceará é o grande polo de moda, eu digo, olha, nós não somos polo, nós somos ponta. Todo mundo fala que é polo aqui, eu já entrei em 3, 4 fábricas. Cada vez que eu vou numa máquina, eu vejo o telefone da manutenção de 047. Cada vez que eu vou numa linha de costura, pergunto de onde comprou, diz que, não, comprei lá de Santa Catarina. Aí essas tesouras também, não, essas tesouras vêm não sei de onde. Sim, mas o que é feito aqui? Não, aqui não tem nada. Então não é polo, então você é ponta. Tá? Por quê? Então você tem que agregar valor a ter um produto para vender, porque se você for vender querendo competir para entrar em magazine, aqui você não consegue produzir para isso. Tá? Enquanto você tem já características da indústria da moda completamente diferentes, você sabe por que hoje o algodão falta tanto ele na forma de malha? Porque agora o algodão nas grandes indústrias, praticamente já na pequena e na média indústria catarinense, ele é estocado na forma de pluma. Então ele não tem mais, ninguém mais estoca malha lá, eles estocam uma saca de algodão. Porque isso é uma commodity, conforme variar na bolsa, eu tenho uma capacidade de negociar ela imediatamente. Então acaba faltando para a gente algodão. Então todas essas dinâmicas, tudo isso que acontece no mercado, toda essa parte, que eu vejo como fundamental você ter uma consciência no momento que vai fazer um rebranding, do que vai dar certo ou não, tendo ideia do que você vai fazer. Eu quero atender a todo mundo, eu quero vender para magazines, eu quero e tal. Bote a sua fábrica num local onde você tenha em volta os permissionários que te permitam. Eu tenho tecido a preço baixo, eu tenho pluma de algodão, eu tenho quem bata o tecido, eu tenho quem faça e tal. Veja exatamente o que você quer. A Raquel acho que tinha falado sobre isso, né? Que era justamente ter a ideia em mente de exatamente quem é a tua persona que você quer, e aí você monta para isso, sabe, Francisca? Porque senão eu acho que você passa muito trabalho e aí sim você pode fazer uma reestruturação e ela não dá certo. Tá? Eu acho que a gente teve uma das coisas que eu me lembro que eu recebi ano passado com muita tristeza a notícia do fechamento da Turma da Malha, né? Realmente alguma coisa assim que eu até hoje não compreendo, né? Eu acho que seria quase uma obrigação do governo do estado, não sei, fazer alguma coisa mas não fechar 1.500 postos de trabalho. É muito dolorido quando isso acontece no mercado, né? Porque você vê que você tem uma fragilidade muito grande. A sua maior indústria tem que passar por isso. Então, acho que essas novas leituras de mercado de moda, quanto mais se conversar, quanto mais se entender sobre mercado, a sua cadeia, os seus valores, um tanto melhor, né? Isso que eu acho, Francisco. Eu acho que tem coisas que dão certo, coisas que dão errado. Mas elas têm que ter, assim, antes, muita discussão, muita conversa sobre esse assunto. Que aí você consegue ir numa direção, num propósito, onde você vai conseguindo ter as métricas, os valores, vai monitorando e acaba acontecendo.
em muitos momentos se tem susto, viu? Principalmente no início, quando você está fazendo rebranding, todo mundo duvida de ti. Tem uma hora que tu vê que tu é um alvo, assim, né? Mas aí, se você tem a persistência, a certeza do que está fazendo, acaba acontecendo, tá bom? Só para complementar, porque aliada a todos esses números e a esse estudo mercadológico real, ainda tem o que vocês falaram, que é a mudança de mentalidade, né? De toda a empresa. Porque uma mentalidade não se muda por decreto, né? E nem se muda a partir do momento em que se muda a marca, como colocou a Raquel. Então, assim, a gente falava ontem sobre ancestralidade e cultura, sobre autoconhecimento, na mesa de ontem à noite, e eu só consigo enxergar isso, assim, de como se a empresa, como a Raquel coloca, não souber quem ela nunca vai conseguir ter sucesso, ela pode ser grande, média, pequena, o fim dela está fadado, né? Isso é muito óbvio. E aí pode ter toda uma estrutura econômica, o dinheiro acaba, né? O dinheiro acaba. Se a pessoa não conseguir fazer com que esse dinheiro renda, né? Como você coloca na questão de conquistar novos clientes, pode inventar 1000 coisas que não vai funcionar, porque o principal, que é a base, está errada, entre aspas, né? No sentido de não haver esse conhecimento de si, né? Do que quer mostrar, do que tem para oferecer. E Francisca, assim, ó, isso é uma coisa que eu sempre tive bem clara, né? E que até os lojistas, quando eu ia visitar eles ficavam surpresos. Eles diziam, mas o que você quer vender para mim? Não quero vender nada, eu quero remunerar teu capital. Eu tenho uma estética indumentária que serve a maior parte dos teus clientes. Essa estética eu te garanto que remunera teu capital. Então, essa você pode comprar, porque eu tenho aqui um estudo de giro da região onde você gira dessa forma. Então, o que acontece? Esta preocupação tem que ter. Né? Você tem que ter uma preocupação quando você está fazendo branding ou rebranding, de tudo que você está fazendo até o consumidor, porque você vai ter que ir até lá. Né? E é por isso que quanto mais você tiver uma certeza de marketing ou marketing está fazendo a parte correta, aí você fica mais tranquilo, né? Até no planejamento da coleção, né? O que você vai fazer uma moda? Às vezes o pessoal diz assim, você está bem minimalista, né? Sim, o que eu estou tendo é um menor índice de rejeição. Porque se eu tiver um índice de rejeição maior por estar botando alguma característica muito forte ou pungente em determinada roupa, isso causa problema. Por exemplo, uma das barreiras que se teve aqui no Ceará, não era só da indústria da pena, todo mundo era assim, agora que foram mudando, nós somos os pioneiros. Eu disse, nós não vamos mais vender sortido, porque não existe nenhum cliente que entra na loja e compra sortido, nós vamos fazer por cor. Pô, isso aí foi uma coisa na fábrica, assim, não, vamos matar esse gaúcho de uma vez, porque agora ele quer complicar, né? Eu vou passar de 500 SKUs com 5, 6 tamanhos cada um, agora com mais 4 cores, quer dizer, eu vou passar para 20 mil SKUs, eu vou matar ele. Isso não dá certo. Aí eu mostrei que para você garantir remuneração de capital, você tem que vender aquilo que o cliente quer comprar. E eu mostrei assim, olha, se eu mandar a camisa cor de laranja, a Júlia Valentim, que está aí, ela é do Rio. Ela sabe, se eu mandar a camisa cor de laranja para o Rio, o pessoal nas lojas lá pega e dizem assim, não, isso é da Conlurb, eu não compro. Então fica como estoque. Da mesma forma como se eu mandar cinza para Minas Gerais, o cara vai dizer, não, mas cinza eu não vendo aqui, porque cinza, todos os uniformes de mineradora são cinza. É camisa polo ou camiseta cinza, eu não vendo. Como se eu mandar verde para o Amazonas, eu também não vendo. Então, você saber a cor, né? Você saber demograficamente para onde você vai vender, quem é o teu consumidor, a forma como você vai fazer isso na empresa, você vai ver que você também vai ter que mudar algumas coisas na indústria e na forma de concepção de moda, de maneira que você consiga seguir remunerando o capital dos lojistas. Aí você vai ter uma boa aceitação e vai conseguir ter sucesso nessa parte de reestruturação, tá bom? E completando, né, puxando aí o gancho para me manter no mesmo raciocínio. É importante isso, porque logotipo, símbolo, narrativa, manifesto, sem a coleção, não funciona. Então, na Limonar, Francisca, a gente tem, e é realmente desafiador, a palavra é essa. Por quê? A gente nega clientes, óbvio, né? Porque quando você vai no nutricionista, lá vem eu com os meus exemplos, né? Mas é assim, quando você vai no nutricionista, você pode ainda não ter dado o start que você quer fazer a dieta. Você vai. Aí ele vai passar uma dieta, às vezes você põe na gaveta e não vai fazer. Isso é uma coisa. Quem nunca, né? Isso é um ponto. Quando vem na Limonar, não pode só querer.
Porque senão meu nome não tava, eu não conseguia mais fazer. Porque, ela fez tal coisa, nem funcionou. Porque ninguém vê as razões da empresa, vê a minha, né? As razões não vê assim, o que foi a empresa aconteceu lá dentro, vê o que eu fiz. Então, para a gente fazer esse tipo de trabalho, a gente tem uma série de perguntas a fazer, né? Não só de perguntas, como de dados, de sistema, de vendas, da forma como de modelo de negócio, né? De onde a gente vende, porque não adianta fazer um rebranding de um cliente que ele não entendeu nem o que é que ele quer de produção, de tecido, de aviamento, de forma de trabalho, você já percebe ali que não vai fluir. Agora, tem algum cliente que não manteve a filosofia? Deve ter tido. Graças a Deus, a sensação que eu tenho de aumento de faturamento, óbvio que não imediato, como o Miguel falou, a gente tem muitas pessoas internas que ficam, isso não vai dar certo, que loucura mudar isso. E assim, o que é que a gente faz na Limonar? A gente faz um primeiro projeto, igualzinho à arquitetura. Inclusive, eu digo até para o pessoal da moda, meus alunos de pós, que assim, se a gente entendesse, eu vou falar de mercado, não estou falando de universidade, tá? Porque aí eu sei, porque eu já passei e sei como é que é feito o método. Quando a gente vai para o mercado, a gente teima em olhar para um diretor, que é ele que paga, e diz assim, verdade, então o seu método é melhor mesmo. Olha, na faculdade eu aprendi diferente. Olha, eu aqui aprendendo uma coisa nada a ver, sabe? Ao invés de eu dizer assim, existe esse método, eu tô achando que o seu não é tão, assim, assertivo. Então, na hora que eu aprendi a fazer esse projeto, veio da universidade, né, o projetar de moda, que na Limonar vem da moda e da engenharia, das duas engenharias, inclusive até da mecânica, mas vem mais da engenharia de produto, a gente enxergar processo da engenharia dentro da moda e dizer para o nosso cliente de rebrand, vou te apresentar primeiro um projeto do que é que vai ser. Nesse projeto não é só logotipo, a Limonar apresenta logotipo, símbolo, manifesto, linhas de produto e tipos de peça, com fotos e referências do tipo de mix de preço, mix de produto, linhas de produto, mas eu não vou poder mudar o mundo, entende? E eu volto para o nutricionista, o trabalho dele está lá, você disse que decidiu, e ele não vai ter 4 consultas para lhe fazer mudar a filosofia. Eu tenho essas consultas para fazer com que ele entenda o que ele quer, entende? Para poder chegar ao momento desse rebrand. Aí no projeto a gente sente, porque quando há a apresentação do projeto, acredito que na Pena teve essa apresentação, tem uma emoção, né? E aquela emoção, seja de alguém que se assustou, mas a emoção leva a pessoa a fazer, a apostar. Então, através desse projeto na Limonar, a gente vê se vai seguir ou não. E aí, tem um caso, não seguiu, eu gostei muito da frase, Miguel, pode ser um problema muito mais da empresa do que do rebranding, sabe? Porque a segurança que a gente tem da mudança de logotipo, se a tipografia é mais fina, se o símbolo representa o quê. E aí, só deixando claro, a Limonar não é agência, a gente só faz o norte, e eles contratam em paralelo com a gente, designers, essas coisas, tá? A gente não é agência. Eu não mexo com mídias sociais, não. Eu indico toda a imagem, toda a filosofia, que é um trabalho, tá? As pessoas hoje pagam para a Limonar, para a criação do business da história, que é muito, muito difícil. Se você encontrar um designer gráfico só para logotipo e símbolo, esquece. Aí sim, você tá pegando um documento de identidade, assinando uma pessoa e ela não existe de fato. Tá mentira aquela assinatura. Então, é nesse sentido que a Limonar entra, assim, é um pré, né? É o antes. Só que a gente indica tudo, o símbolo vai ser uma asa, por isso. A gente indica que a tipografia seja uma tipografia reta, por isso. A gente indica que seja manuscrito, por isso. Só que esse por isso foi dito através de alguns dados da empresa. Então, Francisca, por que fica muito real? Às vezes é uma senhorinha, participa da minha reunião, assim, aí ela vai descruzando os braços, e o filho que me levou, ela vai entendendo que eu peguei da história dela, e a persona, de repente, veio do interior também, e batalhou como mulher, e eu pego a narrativa dessa mulher, dessa senhora, que ela se apaixona de novo pela marca dela. E um filho, às vezes, querendo que ela saia do processo, no sentido, mãe, tu tá mais de nada, sabe? Foi ela que montou seu, não vou dizer palavra não, né? Porque não pode. Mas seu danadinho, você tá aqui por causa dela. E aí a gente traz a história dessa mulher dentro desse processo. Aí vira real, porque ela vai continuar lá e porque ele vai perceber isso. Então, a tendência de dar errado pode dar, mas se o caminho for errado, eu acredito mais nisso. Mas sim, tem empresas que eu percebo droga, tô aqui em casa, eu fico, eita, esse post aqui, meu Deus. Aí tem isso, porque às vezes é uma equipe errada, uma contratação. No Ceará, a gente tem essa dificuldade muito grande por conta da quantidade de contratar profissionais, assim,
que entenda esse todo, do marketing do produto e do estilo, e aí só vem uma pessoa ou para desenhar, ou para o marketing, ou para o comercial, então uma visão geral é mais difícil, e aí realmente é difícil, porque acaba tendo umas oscilações, mas o rebranding não, acredito que por ele não, é mais a empresa mesmo. A Raquel falando e eu pensando aqui que para você pensar o rebranding, você tem que entender de negócio, mas você tem que entender de gente, né? Você tem que realmente ter uma sensibilidade para perceber, né, assim, até onde você pode ir, né? E como a gente está falando para alunos, né, para recém-graduados, né, a gente precisa também deixar claro que não é fácil, né? Porque realmente toda a responsabilidade da mudança vai recair sobre quem propõe, né? E acho que o Miguel colocou bem a importância de ser um desejo de pelo menos alguém da empresa, né? E de não ser algo que a gente coloca. E aí eu queria fazer uma pergunta, já puxando um pouco para a questão da memória, né? O Miguel falou, né, que embora tenha havido um processo em que houve uma ampliação da marca de certa forma, né? Acho que tanto o Miguel como a Raquel falaram isso, quando você tira o plus, quando você tira o surf, você deixa de rotular, mas você também amplia, né? Amplia um pouco o teu público, porque ao tirar o surf, você ampliou para o esporte, né? De um modo geral. E aí, eu me lembrei, hoje mesmo eu passei por um episódio aqui, que a minha filha pediu um caderno, e eu disse assim, vamos ali rapidinho na Casa do Desenho. Aí ela, vamos onde, mãe? Casa do Desenho, não é mais Casa do Desenho, é CD Max, né? Mas aí ela raciocinou e disse, mãe, o CD deve vir de desenho, né? De Casa do Desenho, eles mantiveram o nome, mas só porque a gente teve esse diálogo, eu tive esse lapso que entregou a minha idade, né? Mas afora isso, não existe mais nenhum outro momento em que eles contam essa história, né? Eles contam essa narrativa de que começaram como uma loja que vendia produtos para desenho e que hoje vende até café, né? Porque tem uma cafeteria dentro. E aí o Miguel falou, não, a gente conta, né? Todo mundo que passa pela marca passa por fotos, né? Veem que a gente começou como uma empresa do surf. Então, assim, em que momento, né? Assim, se isso varia, se é importante sempre, em que sentido é importante que a narrativa mantenha viva a memória de como foi a marca no passado? Era mais isso que eu queria ouvir de vocês. Olha, Cíntia, eu acho fundamental, porque você tem que ter uma história. Em determinado momento, até para... isso é muito interessante, porque um dos herdeiros, ele foi viajar comigo, logo que eu entrei na marca. E ele dizia, mas tu só quer saber da empresa, tu quer saber da empresa, tu quer saber da empresa. Nós não estamos aqui para vender roupa. Eu disse, não, primeiro se vende a empresa, depois a roupa, né? E ele ficou com uma dúvida a respeito disso e tal. E eu sempre queria a história da Pena. E eu sentava e escrevia e fazia. E aí o pessoal só queria fazer o catálogo. Eu digo, não, eu preciso de uma visão prospectiva de quem somos. Não, mas que visão prospectiva eu vou fazer? Fazer o catálogo das roupas? Não. Eu quero uma visão prospectiva para abrir mercado. Então, aí eu criei um catálogo de visão prospectiva. Hoje eu uso ele como uma carta de representante. Eu sou repetitivo, sistemático e dinâmico em repetir tudo quem fomos e para onde vamos, né? Qual é a importância disso? É que você tem que ter uma história. É a história que deixa uma marca bonita. Sem história não existe. E existem histórias muito lindas, né? E a história da Pena, particularmente, é bonita demais, né? O Pena é um cara que me inspira de uma forma que ele nem imagina, né? O Pena, às vezes, assim, eu encontrava ele no corredor, eu dizia, Pena, vem cá, ele vinha, eu dava um abraço forte nele, eu dizia, tá bom, deu. Mas ele, o que tu queria, Miguel? Não, era só te dar um abraço, tá bom. É aquilo que lá no Sul eu chamaria de um espírito evoluído, né? Ele, para mim, ele é um ser que transcende, assim, essa parte. Eu digo, precisa ter a história dele, né? E é muito legal porque esse herdeiro foi para os Estados Unidos, que ia se fazer a internacionalização da marca lá. E foi a irmã do Pena para lá, para a Califórnia, botou a marca lá, fez lá e tal, etc. E tal. Em determinado momento, se achou difícil aquele presença no mercado americano, e aí disse, não, tem um americano que quer comprar a marca aqui.
Aí o filho dela disse, pô, Miguel, mas o interessante é que a única coisa que ele quer saber é qual é a história da marca. Ele diz que só compra se tiver a história da marca. E aí a gente escreveu com o jornalista o storytelling, mandou a história da marca e ele comprou. Então aí a gente vendeu não foi vendida a pena, né? A marca da pena lá nos Estados Unidos é um americano que explora ela, ele compra os produtos daqui e tal, mas ele que faz a venda. Se olhar no Instagram, é o Pena Life, é muito legal, até o lifestyle dele e tal, etc. E a pena está nos Estados Unidos por desejo de um americano pela história da pena. Então se vê como é importante a história. A história é quem diz da onde tu veio, o que tu passou e por que tu tá ali. E com a história é muito mais fácil ligar a pena. Hoje é uma marca de beach sports, ou uma marca ligada ao oceano, como eu gosto. Tu vê que pela própria Universidade Federal, pelo Labomar, nós somos a primeira marca convidada a palestrar na Semana do Mar. Nunca uma indústria tinha sido, porque pela consciência e pelo cuidado que a gente tem com preservação do oceano, né? A importância que a gente dá a isso. Então, isso tudo se deu através da marca. Por quê? Porque o Pena, quando veio de Aurora, no interior, e olhou o mar aqui, ele se apaixonou pelo mar e continua apaixonado até hoje. Tá? O Pena, ele tem já 60 anos, pega a onda maior do que o filho dele, de 20 e poucos, 30 anos, pega. Né? Ele é um apaixonado pelo mar, assim, de forma... Ele olha para o mar com uma paixão que é encantadora a gente ver aquilo. Então, essa história tem que ser contada, ela tem que fazer parte da marca, porque aí até se vai entender toda essa parte de sustentabilidade, de responsabilidade socioambiental, de uma série de coisas que já era intrínseca ao dono da empresa, né? Já que o Pena é um cara que nunca matou uma formiga, também não mata uma barata, não mata não sei o que, não mata nada, né? E é um cara completamente despojado de outros valores, os valores para ele são relativos, o que ele gosta do mar e das coisas, né? Tem até uma história muito pitoresca, em 2005, a Lígia e a irmã dele iam ser homenageados na FIEC, né? E aí a Lígia disse, eu tô indo para a FIEC, e o Pena disse, eu tô indo também. Quer uma carona? Vou contigo, né? Aí foi, aí o Pena, vou só pegar meu carro ali e paro aqui na frente, então. Aí daqui a pouco o Pena vem e para um carro que muitos de vocês acho que não vão conhecer. O Pena em 2005 ainda tinha um Corcel 2. Só que esse carro já era pura ferrugem, é lógico. Ele vivia na beira de praia surfando. Aí ele para aquele troço todo enferrujado na frente da Lígia. A Lígia é uma mulher muito chique, né, e tal. A Lígia olhou para o Pena e disse, Pena, tem esse carro ainda, Pena? Eu disse, tenho, né? Comprei comprou quando eu acho, sei lá, tinha 19, 20 anos, comprou aquele carro, continuava com aquele mesmo carro. De dentro do carro se olhava a roda girando, né, o paralâmetro. Ela disse, Pena, mas me desculpe, mas eu não vou ir contigo, eu vou chamar um táxi, porque eu tenho até medo de pegar tétano, alguma coisa nesse teu carro e tal. E eu não vou ir com esse teu carro lá na FIEC. Aí o Pena ficou olhando para aquele carro dele, assim, com uma cara, assim, meio tristonha, né? Daqui a pouco ele não tinha que dizer, ele disse assim, pobrezinha da ferrugem, ela não vai ter o que comer. Então a gente vê, uma pessoa diferente, né? Teve um outro episódio onde estava um delegado de polícia lá e mais pessoal do antipirataria, lá na Pena, uma reunião pesada no corredor, aquela gritaria que estava acontecendo. E aí, daqui a pouco, chama o Pena, né? E chega o Pena, o que houve? Porque tu vê, a marca Pena tá na feira, tá não sei aonde, tá aqui, tá ali, tá etc e tal. E tem pirataria, gente fazendo e tal. E o Pena começou a ficar com um semblante feliz, e cada vez mais feliz, cada vez mais rindo. Daqui a pouco ele e os delegados ali bravos, as irmãs bravas, todo mundo bravo com aquela situação. Daqui a pouco ele não tinha mais o que falar, o que pensar, o que estava acontecendo com o Pena. O Pena parou e disse assim, que coisa boa, que coisa linda que a gente criou uma marca que ajuda um montão de pessoas, né? Então, não contar a essência dessa marca seria uma estupidez, né? Eu entendo, porque quem é que pensaria assim, né? Não, é pirata, mas está ajudando outras famílias, para mim está tudo bem. Criei uma marca que ajuda outras famílias. Então, seria... por isso que eu gosto de contar a história da marca, e faço questão que a história da marca ela ande por tudo, porque, olha, é uma história muito genuína, muito autêntica, e eu tenho um amor pelo Pena, realmente. Eu acho ele uma figura
emblemática aqui nesse estado, né? O que ele fez pelo esporte, o que ele faz ainda até hoje, né? Ele é conhecida como um celeiro, que a gente tem atleta aí na elite mundial e tal, etc. E independente da empresa ter lucro ou não, ele nunca tirou nenhum benefício de nenhum funcionário, né? Ele entende que o que ele já construiu, e que agora tem que seguir mesmo nessa função social que ela tem, né? Isso eu acho muito bacana. Então, eu acho que a história de uma empresa, ela conta muito, muito mesmo, né? A empresa que eu mais sou apaixonado no mundo, assim, eu sou apaixonado, fora a pena, é lógico, é a Patagônia, né? Mas por que eu gosto da Patagônia? Pela história que ela tem, né? Eu me lembro que a Lígia, quando foi para os Estados Unidos, trouxe um casaco da Patagônia para o meu filho, né? E o meu filho não dá muita bola para o casaco da Patagônia, mas ele não dá porque ele não conhece a história, né? Quando ele conhecer a história da Patagônia, ele vai dizer, pô, essa marca é legal. Então, é isso que eu acho. Eu acho que os valores daqui para frente, eles têm que estar ligados tanto à história quanto a propósito, né? Você pode não ter uma história, mas se você tem um propósito bacana, aí eu acho que a sua marca, aliada à sua estética indumentária, que vai escolher para qual mercado quer participar, mas tendo um propósito bacana, relevante, você vai achar seu público. Raquel, falar mais alguma coisa? Acho que nessa ele falou tudo, né, amiga? Arrasou muito, mas é verdade, completando a história, né? Eu sou suspeita, acho que até me repito muito, assim, falando, né, na história da narrativa, da essência. É engraçado porque, às vezes, o cliente que é micro e pequena empresa, que eu atendo através de um programa chamado Sebrae Tech, que às vezes esses clientes eles precisam do subsídio do governo e a Limonar ela é contratada através desse programa. E muitos que começaram a fabricar através de produto, né? Então, eu só queria completar dizendo isso, que há uma inversão. Não que esteja errado ele começar com produto, de jeito nenhum. Que bom que começou, que banca sua família, que tem funcionários, que deu tudo certo. Minha função é mostrá-lo que ele pode ter uma marca melhor, né? Que ele pode ter uma essência melhor, até com a própria história que ele tem. Sem brincadeira, no primeiro contato com o cliente, a gente fica numa imersão dessa história. A minha curiosidade é saber como começou. Aí a senhorinha às vezes começa dizendo assim, são muitas mulheres, né? Muitas que começaram marcas. Ela diz assim, quando eu comecei, aí eu não tinha nenhuma máquina e tal. Aí alguém fala, não, mas ela não quer saber disso não. Eu quero saber disso. Eu quero saber de cada detalhe. Eu quero saber da história. Sem a história, não tem a razão dessa marca existir. Por isso que só completando aí, o Miguel, não é exatamente isso, não é sobre a marca, é a história, né? E aí você sabe onde você está pisando como empresa de consultoria. Muito bom, Raquel. Tem uma pergunta aqui do Breno, Miguel, que é quando exatamente começou esse rebranding da Pena e o que foi motivado, né? O que motivou o rebranding. O próprio Breno elogia muito a marca, né? Disse que já fez um trabalho de pesquisa no Instagram e viu o quanto a marca tinha riqueza, inclusive colocando, né, essa visão de que o consumidor está para além do esporte, né, e não tratando o consumidor de uma forma heteronormativa, né? Então ele faz elogios à marca e faz essa pergunta de quando exatamente que começou o rebrand e por quais motivos. Olha, o início do rebrand, eu acho que ele começou com um pensamento antes de eu entrar, porque quando eu fui chamado, a rigor, numa empresa familiar que tem 3 sócios já, 3 sócios já normalmente uma empresa já de sucessão, mas nesse caso não era, foi uma empresa, porque como o Pena vinha só do surf, ele fazia prancha e tal, não queria cuidar de negócio, trouxe as irmãs. Então já começou com 3 sócios, né? Desses 3 sócios, se juntar os filhos, nós chegávamos a um total de 11 pessoas no staff da empresa lá. É lógico que, a princípio, quando olham, não tinha lugar. Como é que eu vou trabalhar lá, né? Tanto que, quando eu entrei lá, eu fui chamado já pela área de marketing, porque a marketing entendia assim, que na época era essa agência, Irmandá, que é do Rafael Forte, que já tinha a intenção de fazer mudança, mas não consigo fazer mudança com comercial, assim como é, porque não vai quebrar. Você faz uma mudança de marca, de identidade, quebra, porque o cara não pegou o espírito de como vender. Então, isso deve ter começado
anterior a 2013 ou 2013, a ideia, né? Então, em 2013 eu entrei, participei de aí fiz, já imediatamente na minha entrada, não tinha um mês de casa, eu fiz uma convenção dizendo do que a gente ia começar a cuidar a partir de então, tá? E até 2015 foi sendo feita essa transição. A transição começou com pequenas alterações de logo, e aí culminou com realmente se tirar a logo, que era um triângulo, na verdade era uma asa delta com um P no meio, né? Isso é só porque eu imagino que o Brasil naquela época não tinha internet, não tinha nada, porque na verdade quando a gente olha o símbolo antigo da pena é exatamente o mesmo símbolo do PP lá no Rio. A diferença é que do PP é vermelho e azul e da pena era amarelo e preto, mas é o mesmo, é rigorosamente o mesmo, uma asa delta com um P no meio. Então, a partir daí, já 2013, é que começou essa mudança. Levou 2 anos até se usar a primeira vez a logo nova. E depois levamos mais 2 coleções para abolir a logo clássica, onde a clássica era só feita em alguma peça vintage, até que depois, na terceira coleção, já deixou de se utilizar de forma total. Mas começou em 2013. Eu já estou há 9 anos lá na Pena. Eu agora faço consultoria lá em 15 dias todo mês, né? Eu passei um período que eu estava indo, que 15 dias eu fazia Porto Alegre, 15 dias aqui em Fortaleza, mas é uma mudança permanente. E a gente não terminou, não. A gente segue ainda, né? A Pena tinha restrição a outros produtos, mas agora a gente já licenciou uma empresa de tênis que tem os mesmos valores que a gente, na questão de durabilidade, de forma de construção, respeito aos funcionários, tudo a gente tem, enfim, com a mesma filosofia, e nós vamos seguir crescendo nesse aspecto aí, né? Cada vez sempre vamos estar envolvidos com esportes, principalmente que estejam ligados ao oceano, né? E é uma característica da marca, né? E a nossa principal característica a gente quer estar ligado a pessoas e a gente quer ser uma marca que faz bem ao planeta, né? A gente entende que essa casa aqui precisa ter um cuidado e fazer moda para ferir o planeta, no meu entender, é sem sentido, né? Então, esse cuidado, eu acho que todo mundo que pensa moda daqui para frente tem que ter. Olha, como a gente faz, de que forma a gente faz. O Brasil já é, com certeza, o melhor país em produção de roupa de modo sustentável, já que 70% já da nossa produção de algodão ela é MCI. O que nos desfavorece é que isso, como um commodity, acaba todo mundo querendo comprar agora do Brasil, né? Porque isso está mais importante do que nunca. No mercado americano, a compra feita pelo jovem, ele já quer saber de quem ele está comprando, de onde está vindo a roupa, né? Por isso que talvez a gente esteja conseguindo vender lá com todas as barreiras que a gente teria de valor, né, de preço. O nosso produto, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, é muito mais caro que as marcas internacionais, Quicksilver, Billabong, Volcom e tal, mas, em compensação, eles produzem de qualquer forma. Nós produzimos de forma consciente. Então, talvez, nesse momento, para um grupo de pessoas, a nossa marca seja mais interessante. É por isso que no Rio de Janeiro, por exemplo, na Galeria River, você tem 2 lojas vendendo pena. E lá vendem todas as marcas, né? Mas quem já tem essa consciência, esse pensamento de cuidado com o meio ambiente, de saber o que você está produzindo, o que você produz de poliéster, ele já é um produto. Hoje você pega um board short da Pena, que ela tem construção paramilitar, ele é um produto feito para durar 8 a 12 anos para no uso esportivo. Depois de 10 anos você dá para alguém usar porque ele não vai destruir. Mas você não joga o poliéster no meio ambiente, ele é feito para justamente ter uma durabilidade muito alta e ser para uso esportivo. A gente não, eu, por exemplo, é uma opinião minha, né? Eu acho uma lástima se fabricar poliéster para uso diário, porque se você botar poliéster todo dia na máquina de lavar, você já está botando microplástico para o oceano. Essa é uma consciência que vai vir da moda, mas principalmente ela vai vir do uso do consumidor, é o consumidor consciente, né? É você entender que determinada roupa que você compra por um preço
que é muito baixo, e a gente passa por isso. A Júlia foi colega da minha filha, a Júlia Valentim, que está aqui, foi colega da minha filha, da Sofia, de aula. A minha filha, por exemplo, gostava de comprar na Forever 21. Eu mostrava para ela, minha filha, tá vendo esse tecido aqui? Esse tecido aqui não vai durar nada. Esse teu botão de massa aqui, só que é um botão de massa que em seguida ele vai deixar de existir. Tu não vai trocar a tua roupa por outra, tu vai descartar, né? Então, é uma coisa impressionante o índice de descarte de roupa no primeiro ano de uso em sociedades desenvolvidas. Esse descarte ele está numa ordem de 60% do que é comprado, ele é descartado ainda no primeiro ano. Isso é quase que zombar dos recursos naturais, né? Então, eu acho que as faculdades de moda como um todo, essa consciência precisa vir de uma forma bem consistente mesmo, do uso, quais são os materiais, como devem ser feitos, enfim, entendo que isso é a melhor coisa que se pode fazer para a humanidade e para o planeta, né? Para quem como eu, que já sou avô, eu preciso cuidar para que meus netos tenham um planeta ainda saudável, que encontre pelo menos tão bacana como quando eu encontrei, tá bom? Queria também agradecer a presença da Raquel e do Miguel. Por trás de grandes empresas existem grandes pessoas, né? Eu acho que e vocês, né, são essas pessoas que a gente admira, né? Porque não fazem só uma empresa, né? Mas fazem uma empresa que está antenada com aquilo que é um valor para a sociedade como um todo, né? E eu acho que a gente tem que valorizar cada vez mais empresas como a que vocês representam, né? Queria também aproveitar para agradecer o convite do PET, né? Agradecer a Júlia, que convidou o Miguel, que nos propiciou essa tarde tão maravilhosa. Francisca ir à frente do PET, né, e todo o grupo, e dizer que eu organizo, né, um evento nacional que eu coloco de moda, mas que a organização de vocês não deixa nada a desejar. Está maravilhosa, né? Então, assim, parabéns pelo sucesso desse evento que é a SAM, que está chegando na 10ª edição, né? Um beijo grande. Eu fui organizadora, acho que da primeira SAM, mas isso não entrega a minha idade, eu acho. É porque eu era muito criança na época. Todos somos, Raquel. Eu também gostaria muito de agradecer, né? A Raquel já é nossa sócia, né? E confirmo o agradecimento à Júlia de ter convidado o Miguel, né? Foi indicação dela quando a gente pensou em rebrand, e eu acho que foi uma troca muito legal, né? Acho que essa visão de vocês, né? De quem está do outro lado é muito necessária. E aí, como a gente tem 10 minutos ainda, se vocês quiserem, né, se despedir, dar as palavrinhas finais, né, só por hoje, porque é claro que vocês estão sempre convidados a estar com a gente, então fiquem à vontade. Olha, eu só tenho a agradecer o convite, agradecer a Júlia, ao pessoal da universidade, é um prazer, é uma satisfação, eu acho que tudo que se faz em prol eu particularmente luto bastante em prol de consciência de consumo. A gente tem um grupo coletivo também aqui em Fortaleza, hoje já está espalhado mais no Brasil, que são os Humanáuticos, onde a gente faz várias ações voltadas para o oceano, né? E eu acho que isso é muito importante que a sociedade, o maior caminho de mudança, e todo caminho de mudança que existe, ele sempre vai vir pelo ser humano, né? Em qualquer empresa, por mais tecnologia, isso eu aprendi na Xerox IBM, nós vendíamos só a tecnologia. 88% da mudança é ser humano, tá? Você tem a 12% que resta equipamento, tecnologia e tal. Então, na verdade, é a mudança de atitude, é a mudança de postura, é a mudança de discurso, é alguma coisa que faz acontecer, né? Então, o maior mercado que existe para mim, e é o mercado que eu sempre defendi desde o primeiro dia que eu entrei na Pena. Olha, nós só temos que falar com o mercado de educação. A gente vai falar com colégios e vamos falar com universidades. É lá que nós vamos contar quem nós somos, porque de lá sai o epidêmico e viral. Todo mundo que é formador de opinião, normalmente
tem uma bagagem de educação formal sólida. Então, são os melhores locais. Isso eu aprendi ainda na Xerox. Na Xerox, nós chegamos a ter 94% do mercado brasileiro. Nunca se viu uma propaganda da Xerox, nem em TV, nem em rádio, revista, em lugar nenhum. Só se fazia em universidade e colégio. Né? Então, isso eu acho importante. Quanto mais se levar a palavra, a mensagem, forma de ter mais consciência a quem hoje é estudante ou quem está saindo da universidade, que vão ser os gestores de empresas pelo Brasil todo, tanto melhor. É um momento que eu acho que o planeta já deu uma sacudida aí com essa pandemia, né? Eu mesmo fui vítima grave de um Covid esse ano. Isso aí foi uma sacudida no planeta, né? Então, é preciso mudar a forma de pensar o quanto antes. E aí eu acho que a importância de um encontro como esse, já é o 10º encontro, é sempre estar de forma atualizada com aquilo que está acontecendo no mundo e o quanto a moda importa isso, já que as estéticas, indumentárias e a moda e tal, ela que normalmente vai ditar postura, costume e forma que se tenha, né? Então, acho que é muito importante. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês e para quem quiser conhecer a Pena, normalmente eu estou lá do dia 1º ao dia 15. Será um prazer receber qualquer um de vocês para conhecer lá a indústria, ver como é que a gente opera, ver como funciona, enfim. Era isso, tá bom, gente? Obrigado e uma boa semana aí de moda, acadêmica de moda. Gente, queria agradecer, é uma honra, como sempre, participar. Eu amo voltar para a Federal, conversar com vocês. Eu digo para a Cíntia, né, que a gente conversa algumas vezes. Cíntia, sempre que puder me chame aí, que se eu puder participar, eu estarei. Porque é sempre maravilhoso poder conversar sobre o mercado com pessoas que estão entrando, né? Vocês têm ido para as consultorias e eu recebo esses currículos de vocês. Tem muitas vagas. A Limonar, eu acho que assim, a cada muito mais do que semestre, né? Vamos falar assim, mês. Ontem mesmo houve uma entrevista com a menina da Federal, que a Manu Kelly passou. Então, sintam-se à vontade para enviar portfólios, para enviarem currículos. E aí, se for para a Cíntia ou para a Francisca, né, quem puder receber e me passar, toda a vida eu estou recebendo da Universidade Federal, da Unifor, que são as minhas maiores parceiras atualmente. E eu tenho tido bons resultados, alunos que entram dentro das consultorias, eu já faço assim meio que uma ponte para o que é que vocês precisam, para que também não seja aquela coisa do trauma, né? Às vezes você entra numa empresa, não é bem aquilo, e a empresa também não esperava, então é legal a Limonar porque a gente faz esse filtro ali, e eu tenho tido grandes resultados com a galera da Federal, agora mesmo na Cavini, na KN, Cavini Jeans, na KN, onde mais, tantas que entraram as pessoas da Federal, os alunos, e eu estou muito feliz, são pessoas assim de uma visão geral do negócio, não só de um aspecto, fui contratado para ser um assistente de produto, mas pensa no todo, e é isso aí. Os setores, eles são separados por uma questão mesmo organizacional, mas a empresa de confecção, a empresa de moda, ela é um negócio, um grande negócio que faz parte de um todo, que é essa história, que é o branding, que é a narrativa, que é o que a empresa se propõe. Se você entra para cortar um tecido e acha que é só isso, talvez ninguém te ensinou que você está cortando um tecido para alguma coisa, e esse alguma coisa é o que a empresa é. E que bom que esses alunos estão saindo da Federal dessa forma. Nossa senhora, onde eu vou, eu falo muito, né, dessa universidade, que foi onde, né, eu saí da engenharia e fui pegar umas optativas, porque eu tinha certeza que era moda, e me traumatizei muito, porque achei que era a engenharia, e na engenharia ainda na Federal pedi optativas na moda, e me encantei, que em 3 anos e meio eu terminei. E até hoje, né, fui para o meu mestrado, virei professora na parte da noite, de manhã e de tarde no mercado, e é o que eu faço até hoje, é o meu ganha-pão da minha família, né, assim, a moda é o que eu mais amo fazer na vida, então eu espero que esse amor que vocês busquem esse amor a cada dia, porque chega ali no 3º semestre, você tem uma certa crise de existência, né? Assim, meu Deus, onde é que eu vou conseguir um estágio legal? Onde é que eu vou? E vocês vão conseguir. Agora o Miguel falou uma frase interessante, o foco. A gente está falando da Pena, a gente está falando de algumas marcas,
como a gente, como consultor e como profissional, fala, tenha um foco na marca de vocês. Mas antes de ter foco com os negócios, eu precisei ter o meu foco. Eu sabia o que eu queria. Então, eu trabalhei 10 anos no mercado e eu já olhava o meu método. Eu já enxergava que tinha alguma coisa muito errada acontecendo na confecção. E eu fui montando em paralelo o meu método nesses 16 anos, enquanto eu ainda era estagiária. A primeira vez que eu entrei dentro de uma sala, eu era estagiária. A vaga era para estilista, eu já achei esquisito, porque não tinha ninguém para me ensinar. Então, eu já achei esquisito. Então, na verdade, o cargo é para estilista, mas o valor era para estágio. E aí coloca qualquer menina e ela era eu. Eu não sabia nem o que era um acabamento e aprendi na fábrica. Então, eu não queria que vocês aprendessem dessa forma, mas ao mesmo tempo encarem e vão, né? E assim, na moda não tem essa, como tem na medicina, e que eu admiro e que deveria todas as faculdades ter, na minha visão, né? Óbvio. Eu faço uma faculdade, eu vou para uma residência e aí eu pego num bisturi. Óbvio que a gente está falando de vida humana, mas aqui também, né? Vocês viram o Miguel falando como movimenta famílias, como a gente movimenta mercado e como a gente pode destruir o planeta. Então, olha a responsabilidade que é a moda. Então, eu tinha uma visão assim, de que se a gente pudesse primeiro, realizar uma faculdade na Universidade Federal, entrar em um processo de uma residência para aprender a confecção, para depois entrar, ia ser incrível. Como a gente não pode fazer isso, eu vou dizer uma coisa para vocês. Entrem e visualizem uma empresa. E saibam que mesmo estagiários, vocês podem mudar uma empresa. Podem e devem. Porque o método que a gente aprende aqui, ele não é mentiroso. A gente não está aqui perdendo tempo. A gente está aprendendo. É porque eu estou dizendo isso para vocês, porque todos os dias como consultor é assim, Raquel, é muito diferente, né? O que a gente aprende lá na faculdade, do que a gente está fazendo aqui. E não, pelo contrário. Quando me perguntam o que é a Limonar não está levando vida prática para a universidade, como a gente acha que falta. A Limonar está levando metodologia para a vida prática, que é isso que tem faltado. E a gente tem uma confusão enorme de achar que o nosso trabalho não se enquadra numa família, numa empresa familiar. E óbvio que eles ganhando o dinheiro dele, faturando 1 milhão, ele vai achar você uma Zé doidinha, que era eu. Mas a primeira vez que eu entrei dentro era seu Júnior. Ele ligou para minha mãe quando eu fui embora. Porque eu saí de lá, depois de 4 anos, ele ligou para minha casa. Aí ele disse assim, oi, tudo bem, a mãe da Raquel? Olha, ela não quer sair daqui. Olha que absurdo, isso aqui é a minha mãe. Meu Deus, cara. Hoje em dia a gente se encontra, junto seu lembra quando o seu ligou lá para casa, pedindo para não sair da sua empresa, falando com a minha mãe. Mas sabe por que é? Eu entrei dentro da fábrica dele, eu devo isso muito a essa empresa. Porque ele dizia assim, ele abria a porta e dizia assim, Raquel, Manaus, viu, quer mais macaquinho. Ele chamava macaquinha, o macaquinho jeans, o macacão curto. Raquel, Manaus, quer mais macaquinho. Aquela pergunta dele até hoje, depois de tantos anos, ecoou na minha cabeça, porque eu cheguei em casa e disse assim, mãe, o meu chefe me pediu para desenhar um macacão porque acabou em Manaus. Só que só na lavanderia ficam mais de 15 dias esse macacão. Fora que se eu for criar agora, ainda vai modelar, pilotar, lavar piloto, cortar. Eu não estou entendendo como é que ele me pediu porque acabou em Manaus e eu vou fazer agora. Pronto, pois foi ali, dentro desse raciocínio que eu percebi que estava tudo errado. Como que ele me pede uma coisa e não tem cronograma para ele saber? E eu não tenho onde dizer para ele, seu Júnior, tá bom, eu vou criar agora, mas em Manaus só vai chegar daqui 65 dias. Eu não tinha esse dado para dizer para ele. Que absurdo! Aí eu, peraí, que aqui tem uma coisinha para trabalhar. E ali eu fui desenvolvendo um método, aplicando devagarzinho. Tinha um dia que uma chefe minha, outra de outra empresa, dizia, você não vai inventar a roda? Já tá pronto, vamos copiar fulano. A roda não precisa ser inventada. E eu, como é a nossa roda? E aí eu fui entendendo que mesmo não sabendo que eu ia ser consultora, porque ninguém pode ensinar a ser consultor, a não ser que você tenha experiência naquilo, porque vão lhe perguntar coisas que você precisa ter passado, além da teoria. Então não tem como dizer, gente, vão ser consultores. Aconteceu na minha vida pela vivência, experiência e peia, né? Mocearês. E vivências, que até hoje eu vivo e aprendo coisas assim, improváveis, que eu digo, meu Deus, isso tem acontecido no mercado, que bom, vou estudar, né? Até hoje. Eu sou eterna aprendiz. Mas começou dentro de um estágio, que eu ganhava R$200. E depois eu virei coordenadora de produto, porque fui de estagiária, não sei o que, estilista júnior, estilista sênior, não sei o que. E depois desse emprego, que praticamente eu me humilhava ligando para as empresas pedindo emprego, depois foi indicação. Porque a coisa fluía, porque eu queria mudar uma empresa. E aí eu notava que eu queria mudar empresas, eu queria mudar empresas. Era isso. E a Limonar hoje, o nosso slogan é transformando empresas, né? No que a gente já tem. A história do Limonar, que também é uma sigla, linguagens, modo e narrativas, é o verbo do limão. Você tem um limão, eu tenho outro, a gente vai fazer alguma coisa juntos. O limão sozinho, ele faz careta, né? Mas o limão, ele tempera camarão, ele faz uma caipirinha, ele faz um mousse de limão com açúcar. O limão, sempre com alguma coisa, ele é uma delícia, um drink maravilhoso.
Então, a história da Limonar é o verbo que a gente vai fazer juntos. Ninguém faz nada só, nem eu, nem o cliente. Então, por isso que eu falo, essa pesquisa antes de escolher esse cliente, é porque é um namoro que a gente faz. Então, minha gente, vão estagiar. Por gentileza, quem estiver aí querendo trabalhar e atuar em marketing, de preferência que trabalhe com alguns programas, né? Estou com muita assistência nos setores, assistência de produto, né? Assistência de desenvolvimento de produto, no sentido de acompanhamento de produto, ficha técnica e acompanhamento desse quadro até a peça piloto, e das planilhas também, e que também não tem experiência nenhuma, envia currículo e portfólio para Francisco ou para Cíntia, que elas me encaminham, tá bom? Um beijo gigante, obrigada a todo mundo. Parabéns a Pena, ao Miguel. Pode ter certeza que na minha boca, como profissional, vai sempre esse case, que é incrível. Uma marca que tinha já uma história mais difícil ainda para fazer, então foi uma mudança gradativa, linda e verdadeira. E por isso que deu certo, porque tem uma história envolvida, ninguém criou a história, né? Parabéns, Miguel. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Francisco. Obrigada, Júlia, que também está aí, né? Júlia é linda. E um beijo para todo mundo, que eu não estou vendo o rosto, mas estou vendo os nomes. E sigam a Limonar, viu? Vem Limonar. Um beijo.